Boa tarde, gente. A gente vai falar hoje sobre Ajax, que é a maneira que a gente se comunica com o servidor. Vocês vão ter que usar isso para vocês conseguirem comunicar o seu cliente com o seu servidor. Bom, isso aqui é um website tradicional. Então, como é que acontece? Você vai no servidor, você pega uma página HTML, o seu browser faz o passing dessa página HTML e vai mostrar todos os pedaços dela. Então vai o header, o menu e o conteúdo A. Né? Então ele faz isso e renderiza essa página no seu browser. O usuário então vem e clica aqui no menu página B. O que é que o browser faz? Ele vai no servidor novamente, pega o HTML da página B, faz o parsing do HTML e faz a renderização da página. Então faz o header, o menu e o conteúdo B. Qual o problema com isso aqui? Você está pegando várias informações que você já tem. Então você já tem o menu, já tem o header e por aí vai. Isso toma tempo. Ou seja, você tem que ir no servidor, tem que pegar e tem que trazer de volta. Você está desperdiçando dados, porque você está pegando um dado que você já tem. E o tempo de carregamento. Ou seja, o usuário tem que esperar o browser ir até o site, o website mandar o HTML, o browser fazer o parsing e finalmente fazer o rendering na tela. Isso demora tempo. Isso é que a gente chama de comunicação web síncrona. Eu vou ter aqui o meu usuário, ele já acessou a página, né? A primeira página já veio, né? A página está montada lá. Ele clica um botão ou uma opção de menu, e isso vai para o servidor processa, gera uma página nova, manda para o cliente e aí ele é renderizado. O HTML tem o passo do HTML, ele é renderizado. Todo esse tempo aqui, o usuário fica olhando para uma tela sem fazer nada. De novo, ele interage novamente com o resultado, de novo vai uma requisição para o servidor gera o HTML volta, e nesse tempo aqui, o usuário fica sem fazer nada e a tela dele fica parada. Nesse modo síncrono, o usuário tem que esperar para cada página nova ser carregada. E é o tipo de comunicação típico usado em páginas web tradicionais. Você clica, você espera e a página faz um refresh. Ou seja, eu redesenho a página inteira. Mesmo que eu tenha mudado só um pedacinho dela, eu tenho que renderizar ela toda. Como são os websites modernos? Você acessa, essa primeira página aqui é igualzinha ao síncrono, ou seja, na primeira vez que você entra na página, você tem que ler o HTML, você vai fazer o passe do HTML e o HTML vai desenhar o header, o menu e o conteúdo. Beleza. Uma vez que a página foi carregada a primeira vez, você começa a interagir com ela. O usuário vem e clica nessa opção de página B. O que acontece? O seu JavaScript que você escreveu para essa aplicação, vai no servidor web e pega o conteúdo da página B lá no servidor. Ele pode, inclusive, pegar dados e gerar o HTML localmente. Então, ele pega da página B e faz o update da página B aqui. O conteúdo A sai, o conteúdo B entra. Vocês veem que
Ele só pegou a informação que ele não tinha. Ele não tinha o conteúdo B ainda. O header, menu, ficou tudo lá. Ele modificou só esse pedaço da página. Ele não teve que renderizar header e menu de novo. E isso é uma operação muito mais rápida. Você não tem que refazer tudo que está aqui. Enquanto essa página não muda, o usuário está ativo aqui, inclusive ele pode continuar interagindo com a página. Isso que a gente chama de Single Page Application. É uma única arquivo de HTML com um monte de código JavaScript rodando no cliente. E sem essa chamada aqui, isso é impossível. Então, não era possível há anos atrás fazer isso porque não existia como fazer essa chamada. Agora existe e ela que é o Ajax. Então, o que a gente chama atualmente de uma web application é um website dinâmico que tenta imitar o look and feel de uma aplicação desktop. Ele tenta se comportar como uma aplicação desktop. Ele apresenta uma experiência de usuário contínua. Você tem lá o seu site, você vai apertando os botões, as coisas vão acontecendo. Em vez de várias páginas desconectadas. Você clica, aparece uma página, clica, aparece outra página. Exemplos, tem vários atualmente, o Gmail, Google Maps, Google Docs e por aí vai. Está se transformando mais na norma da web do que na exceção. O nosso Ajax é o nosso assíncrono JavaScript XML. Ele foi criado pela Microsoft há vários anos atrás e depois foi incorporado pelos outros navegadores e pelo W3C como padrão. E aí todos os browsers começaram a usar. Não é uma linguagem de programação, é apenas um jeito particular de se usar JavaScript. Ele faz o download de dados do servidor no background. Ou seja, você pede os dados, o próprio browser faz o serviço para você. Ele vai lá, se comunica com o servidor, pega os seus dados, manda de volta, e aí ele diz para o seu JavaScript: ops, chegou aqui o que você pediu, está aqui, pode trabalhar. Ele permite que você pode fazer o update da página de maneira dinâmica. Então, por exemplo, eu vou no servidor, pego os dados, e quando eu chego com os dados, eu não apago toda a página. Eu simplesmente altero as partes da página que são afetadas por aquele dado. Então, eu vou lá, altero o HTML dinamicamente com os dados que eu recebi do servidor. Então, por exemplo, se eu pedir informações sobre um cliente, aqueles dados chegaram, eu abro uma janela ou um pedaço da minha interface e coloco os dados daquele usuário lá de maneira dinâmica. Eu retiro aquele padrão de click, wait, refresh, que demora e não é tão interativo. E exemplos, tem vários exemplos por aí. Eles usaram aqui o Ajax de um sabão, né? Como essa comunicação assíncrona. Então, esse tipo de comunicação, ao contrário do síncrono, ele é assíncrono, porque a gente vai ver que ele não acontece necessariamente em ordem. Então, vamos ver. A mesma página aqui, o usuário já abriu ela a primeira vez, já pegou o HTML, já montou a página. Ele então começa a interagir com a página. Ele cria, por exemplo, e clica, por exemplo, no menu. A Larissa. Sim, Larissa. Ainda vai ter o tempo dele ir no browser pegar a informação.
mas isso vai ser feito durante a interação do usuário. O usuário não pode nem saber quando isso é feito. Deixa eu pegar esse exemplo aqui, você vai entender. Então aqui eu estou lá na minha página e cliquei no menu para ver o conteúdo B. Eu estava um pouquinho no conteúdo A, eu quero ver o conteúdo B. Isso gera um evento, um clique, né? Eu venho para o meu JavaScript e faço uma requisição para o servidor perguntando aquele dado. O meu servidor começa a processar, digamos que ele demorou um pouco, né? Caso de rede ou alguma coisa. E antes de eu retornar esse resultado, o usuário foi lá e clicou em outro lugar, pedindo outra informação. Esse novo evento aqui vai para o meu JavaScript e meu JavaScript pede a informação para o servidor e o servidor começa a processar. Esse processamento já terminou. Eu volto, eu chamo o meu JavaScript, um callback. O meu JavaScript, então, aqui processa o resultado de volta e ele vai pegar esse resultado e alterar alguma coisa na minha tela, no meu DOM. Então ele vem aqui e, por exemplo, coloca o conteúdo B na tela. E pum, o conteúdo B aparece aqui. Bom, eu espero um pouco, alguns segundos, e esse cara aqui também termina. E ele retorna. Eu processo e aí coloco, altero de novo o meu DOM e aí o que veio em segundo acontece. E eu continuo aqui a interação, né? Dá um evento, de novo processo e vai. Qual a diferença aqui? Você note que depois desse evento, o usuário continua interagindo com a aplicação. Se eu tivesse dado num form, por exemplo, um send form, ele não podia mais interagir até isso aqui retornar. Certo? Então, o usuário interage com a página o tempo todo. Não tem um pedaço de tempo que ele não pode interagir. Outra coisa, como isso aqui demorou, por alguma razão, o usuário continua interagindo com a página e criou um evento novo. Quando isso aqui voltou, eu alterei um pedaço da minha interface, e quando isso aqui voltou, eu alterei outro. Mas note que não tem nenhuma garantia que esse resultado aqui vem primeiro do que esse. Pode ser que esse processamento aqui é muito curto e ele retorna primeiro. Então aqui no caso, eu vou ter primeiro o resultado desse evento, desse pedido de informação, e depois o resultado deste pedido aqui. Ou seja, isso é assíncrono. Ou seja, eu não garanto a ordem do atendimento das requisições. Então, primeiro, essa operação pode finalizar primeiro, e eu já apresento o resultado dela, e esse aqui pode ser depois, e eu apresento depois. Ou pode ser nessa ordem aqui mesmo. Esse volta primeiro e depois volta esse. Eu não tenho controle sobre isso, porque depende de velocidade de rede, servidor e por aí vai. A Bruna pergunta, mas não dá para fazer isso do callback sem o app? Dá. O problema é que você não vai ter a mesma experiência para o usuário. Você pode pedir as informações, a mesma informação que você pediu aqui e aqui, de maneira síncrona. O que muda aqui é o tipo de experiência que você pode dar para o seu usuário. Aqui, por exemplo, depois que ele faz o evento, você continua rodando o seu programa JavaScript aqui. Por exemplo, se você sabe que isso aqui vai demorar muito, você pode colocar, por exemplo, uma animação, mostrando o processo, indo para o servidor e por aí vai. Tudo bem, o usuário não vai ter a informação dele mais rápido por causa disso, mas a experiência da interface vai ser muito mais dinâmica. Outra coisa, uma vez que você atendeu, você fez esse pedido, você pode continuar fazendo pedidos. E aí, quando esses outros pedidos forem voltando, a sua interface muda de acordo.
Complica um pouco o design da sua interface? Talvez. Mas te dá a oportunidade de você criar uma experiência mais fluida para o usuário final. Então você pode. Bom, depende da sua aplicação, é claro. Mas você pode deixar o usuário fazer outras coisas aqui. Você pode dar um feedback para o usuário sobre como esse processamento dele está acontecendo e por aí vai. Ele passa o controle para o programador que está fazendo a explicação, que está escrevendo a aplicação. No caso do síncrono, não existe isso. Existe só uma maneira de fazer a coisa, que é mandar a informação, parar e esperar que ela volte. O fetch é assíncrono. A gente vai ver logo adiante aqui como é que a gente faz ele, mas ele é assíncrono. Bom, então no modo assíncrono, o usuário pode continuar interagindo com a página enquanto o carregamento de dados é feito. E esse tipo de comunicação só é possível através do Ajax. Bom, o Ajax, quando ele foi criado através desse objeto aqui, XML, HTTP, request. Foi o objeto que a Microsoft criou. Então o JavaScript agora inclui esse objeto que faz que pega as informações do uso web server. Então ele vai lá, pede o dado e o dado volta. Ele é suportado em todos os browsers. O IS5, Safari, todo mundo suporta ele, mas com algumas incompatibilidades. Ele pode fazer isso de maneira assíncrona, no background, de maneira transparente ao usuário. Ou seja, você clicou, ele vai pegar os dados e o usuário não fica nem sabendo disso. No outro não tem jeito. O usuário sabe quando ele está comunicando com o servidor, porque no modo síncrono ele tem que dar um send. E aí ele sabe que foi e vai ficar lá esperando. Os conteúdos que ele pegou do servidor pode ser colocado dentro da web page usando o DOM. Coisa que a gente já fez, né? O dado chega e você pode colocar ele dentro do DOM, usando as técnicas que a gente viu na aula passada. Opa. Parece ótimo, né? E é. Só que vocês sabem que em JavaScript, uma vez que você criou alguma coisa, ela fica lá para sempre. Então, o XML HTTP Request Object continua lá no JavaScript e é ele que faz toda essa comunicação. Só que ele é meio chato de usar. E ele tem certas incompatibilidades entre vários browsers. Então, geralmente a gente não usa ele. Se você quiser usar, tá lá. Você pode usar. Só que geralmente a gente usa ou um framework, que aí vai fazer aquela interface com o objeto, ou você usa o fetch. O fetch é um wrapper para o Ajax. É uma função que vai chamar esse objeto Ajax só de uma maneira mais simplificada. Sim, o fetch chama o objeto que faz a chamada. O processo chama Ajax. E o fetch é a função que você vai chamar para ir no browser e pegar algum conteúdo. Ajax é esse processo de você usar esse objeto para ir no browser e pegar um conteúdo. Ok? Bom, como é que é uma requisição Ajax típica? O usuário clica em algum ponto da sua interface, ele invoca um Event Handler, uma função JavaScript que você registrou na sua interface para atender eventos naquele pedaço dela.
O código do seu handler dessa função cria um objeto XML HTTP request. Esse objeto requisita a página do servidor. Então manda as informações do servidor dizendo, olha, eu quero esses dados. O servidor recebe esse pedido, pega as informações e com as informações que você mandou, ele vai pegar o dado que você está interessado e vai mandar de volta. Quando o objeto, esse objeto HTML HTTP request, recebe a resposta do servidor, ele então dispara um callback, né? E com os dados que chegaram. Então você fez o pedido, seu programa JavaScript fez o pedido e foi embora, foi fazer cuidar da vida dele. Quando o resultado chega, eu chamo o callback que eu deixei lá. Ó, chegou os dados, chama o callback e passa os dados para o callback e aí o seu programa JavaScript vai fazer o que ele quiser. Isso é um callback, né? E você vai registrar a função que vai fazer o handler para quando o resultado da requisição chegar. O seu handler, né, a sua função de callback, vai processar o dado e mostrar ele na tela. Então ele vai usar aquelas funções da aula passada, vai modificar o DOM e mostrar os resultados na tela. Isso aqui é uma requisição típica. A imagem está meio ruinzinha, mas eu acho que dá para ver. Eu tenho a interface do usuário, o usuário interagiu com a interface. Quando ele interagiu, ele gerou um evento que chamou um callback. Nesse callback, eu fiz uma requisição para um dado no servidor e retornei. Então, retornei, estou aqui na interface do usuário fazendo alguma coisa. Nesse meio tempo, essa requisição foi feita pelo browser, pelo objeto HTML HTTP request. Essa requisição chegou no servidor. O servidor usou as informações que você mandou para descobrir os dados que você queria. Esses dados, então, são colocados num formato, pode ser JSON, XML, por aí vai. Esse dado é colocado nesse formato e é mandado de volta como resposta à sua requisição. Chegando aqui de volta, o objeto XML HTTP request pega o resultado da sua requisição e passa ele para a função callback que você deixou aqui. Então, quando você fez essa requisição, você deixou aqui uma função callback. Olha, quando o meu resultado chegar, você me chama. Chama essa função aqui. Então, eu chamo essa função com o que o server retornou. Essa função que você me deixou aqui vai alterar a interface, alterando o DOM. E aí vai aparecer algum feedback, alguma coisa aqui na sua interface com relação a esses dados. Beleza? Isso é o que vocês vão fazer na sua aplicação. Vocês vão escrever esse tipo de lógica para quando o usuário apertar alguma coisa aqui, ele ir no servidor, pegar a informação e retornar. Por exemplo, o usuário mudou a página do produto. Então eu venho aqui, peço informações sobre o produto, que é o próximo produto na lista. Ele me manda aqui, custa tanto, a imagem é essa, a descrição é essa. Eu chamo o callback e esse callback aqui vai mudar a página. Vai mudar um pedaço da página. E aí vai mostrar o produto novo. Ok? Isso aqui é bem importante. Bom, nos drives antigos, nos browsers antigos, a gente usava o XML HTTP request. Agora a gente usa o FET. Eu estou falando do FET porque essa é uma função que vem com JavaScript. Ela não é dependente de nenhum framework. Como é a função FET?
Lembra do início da disciplina HTTP, protocolo HTTP? Então, a função FET vai fazer chamadas HTTP para o servidor. Aqui no caso, eu estou fazendo uma chamada POST. Eu podia fazer um GET também se eu quisesse. Então, estou fazendo uma chamada POST. Na chamada POST, eu vou ter o endereço aqui, né? /API humans. Estou dizendo que é HTTP 1.1, é o tipo de HTTP que eu estou usando. Para o host, www.website.com. E essa chamada que eu vou fazer aqui é tipo JSON. Então, content type, application JSON. E vou ter no corpo da requisição, eu vou ter 17 bytes. Vocês lembrarem, o POST permite que você mande coisa para o servidor. Então, a requisição POST tem uma payload, tem um corpo, onde vai alguma informação lá. Se isso fosse um GET, ele não teria corpo. Eu só estou pedindo alguma coisa para o servidor e ele vai me devolver essa coisa que eu estou pedindo. Beleza. Então vamos ver como a gente usa o FET para fazer esse tipo de requisição. Então eu tenho o FET, função FET. Primeiro aqui é a URL que eu quero. Então eu quero me comunicar com HTTP, www.website.com, API humans. E aqui eu venho um objeto descrevendo o meu post, o meu FET. Primeira coisa que ele tem é o método. O método que eu vou usar é o post. Podia usar um get? Podia. Os headers que eu quero passar aí. Eu tenho um header que chama content type. O header ele vai receber um objeto e dentro desse objeto cada header vai ser o nome do campo e o conteúdo do campo. Então o header content type vai ser esse campo e o conteúdo dele é application JSON. Ok? Eu coloquei o nome do campo aqui entre aspas, porque dentro desse nome eu estou usando um menos, um traço. E se eu não colocar aqui, o JavaScript vai interpretar isso como uma operação. Então eu tenho que colocar aqui entre aspas, simples ou duplas. Aqui, por exemplo, para o FET, aqui method é um campo dentro desse objeto aqui, que eu estou dizendo a ele que é do tipo post. Aqui eu não precisei colocar aspas, porque em method aqui eu só tenho letra, ok? Então aqui nos headers eu já coloquei esse header, o conteúdo dele. E só. Ué, mas não está faltando o content length? O content length é o tamanho do conteúdo que você vai mandar. Ele calcula isso para você, você não precisa colocar. Bom, o que está faltando aqui, né? Eu já tenho métodos, tenho os headers, falta o body. Nesse body, eu vou mandar name Alice. Certo? É o que esse serviço espera que eu mande. Eu tenho a API humans e ele espera um nome, e o nome no caso é Alice. Isso é um detalhe de implementação do web service. Então eu tenho que mandar aqui um objeto que tem o campo name e esse campo name tem um valor. Bom, isso aqui é um objeto JavaScript. Só que numa requisição eu não posso mandar objeto JavaScript. Eu tenho que mandar bytes. E nesse caso aí, como o conteúdo é JSON, eu tenho que mandar uma string.
Então eu pego esse objeto e transformo ele numa string JSON. Então eu pego esse objeto JavaScript e transformo ele numa string do formato JSON. Pronto, terminei a minha requisição. Quando eu chamo essa função fetch, eu passo esses parâmetros e ela retorna imediatamente. Ela não fica esperando o conteúdo retornar. E o que ela retorna é um objeto do tipo promessa. A gente vai ver as promessas na próxima aula. Mas para a gente adiantar aqui, uma promessa é um objeto que representa um resultado futuro. A gente ainda não tem o resultado. Então eu chamo o fetch vai fazer requisição, mas eu não tenho a resposta do servidor. E também não posso ficar esperando lá. Eu não posso travar a minha interface esperando que o servidor responda. Então o que o fetch retorna é uma promessa. Nesse objeto promessa, eu tenho alguns campos e funções. Eu tenho a função then. A função then, eu vou passar, eu retornei aqui o objeto promessa, e dentro do objeto promessa, eu chamo o método then. No método then, eu passo uma função que vai ser chamada quando aquela promessa frutificar, for cumprida. Então, eu retornei uma promessa que quando a resposta do servidor chegar, eu passo para você. E quando isso acontecer, eu vou chamar essa função aqui. Então, nessa função aqui, eu vou passar para ela o que o servidor me retornou e ela vai fazer algum processamento aqui. E vai modificar a minha interface de acordo. Infelizmente, como vocês já ouviram de promessas de político, promessas de alguns tipos de amigos, nem toda promessa dá certo. Ela é cumprida. Aqui é a mesma coisa. Eu posso fazer uma requisição do servidor, o servidor está fora do ar, pode ter dado algum erro e por aí vai. A Larissa está perguntando se a promessa é o fetch ou then. Não é nenhum nem outro. O fetch, quando você chama essa função fetch, ela retorna um objeto do tipo promessa. O then, ele é simplesmente um método que eu estou chamando nesse objeto promessa. Certo? Então esse then aqui é um método que eu estou chamando no objeto promessa que o fetch retornou. Então, eu estou chamando aqui e no then é o que vai ser chamado, a função que vai ser chamada se a promessa deu certo. O then, ele retorna o mesmo objeto que ele recebeu do fetch. Então, a mesma promessa que ele recebeu do fetch. Então, nessa mesma promessa, eu posso chamar a função catch. E na função catch, no método catch, eu passo uma função que vai ser chamada quando a promessa não deu certo. Tá? Então, voltando. O fetch retorna um objeto promessa. Nesse objeto promessa, eu posso passar uma função para ele chamar quando a promessa der certo e uma outra função para ele chamar se a promessa der errado. Aqui, se a promessa der errado, eu vou fazer alguma coisa, colocar uma mensagem lá, botar alguma coisa vermelha, e dependendo do que for, não tem muita coisa a fazer. Ou eu posso talvez indicar ao usuário alguma forma dele remediar esse problema. Mas o controle
novamente, é meu, do cara que está fazendo a aplicação. É meu JavaScript e eu vou fazer aqui com o erro que eu quiser. Beleza. Chamei, fui embora, deixei aqui a função para chamar se der certo, a função para chamar se der errado e caí fora. Estou lá na minha interface, estou fazendo outras coisas. Eventualmente, o servidor vai responder a essa requisição. O que é que ele vai responder? HTTP 1.1.200, ok. Ou seja, sua requisição deu certo, ótimo. Aí, na minha resposta, vai ter vários headers. Então, aqui, por exemplo, tem o tamanho do conteúdo que eu estou retornando. O tipo de conteúdo, que é JSON, o servidor me mandou um JSON. Ele podia ter me mandado outros conteúdos também, outros tipos de conteúdo. E o body, o corpo, foi name Bob. Então, para aquele objeto com aquele nome, veio um outro objeto com o nome Bob. Beleza. Isso foi o que eu recebi. Eu recebi isso e aí eu chamei a função que está no demo, porque deu certo. Cheguei aqui no demo e passei essa resposta aqui. Na verdade, isso é um objeto que tem vários campos. Aqui, por exemplo, eu peguei o status da minha resposta. Então, response.status e guardei o status nessa variável. O tipo de conteúdo. Então, response, headers, get content type. Então, aqui eu peguei o tipo de conteúdo e coloquei nessa variável aqui. Agora, eu quero o conteúdo que está nessa resposta. O meu body. E botei resposta.json. Essa função aqui, esse método, ele retorna outra promessa. Por quê? Na resposta, no objeto resposta, note que quando você pede alguma coisa na internet, pode vir 10 bytes, 200 bytes, 100, 1 GB, 10 GB. Então, em vez dele te passar todo o conteúdo, ele te passa aqui na resposta uma stream, um lugar de onde você pode ler esse conteúdo. E tem vários métodos que você pode chamar. Esse JSON aqui, ele vai nessa stream, vai ler o conteúdo que chegou e vai transformar ele em JavaScript, usando o JSON. Só que, como isso é demorado, ele te retorna uma promessa, certo? E dentro dessa promessa aqui, desse JSON, esse pontinho, né? É aqui, eu estou colocando um outro then e que simplesmente eu estou passando o objeto JavaScript, já não é mais JSON, eu já fiz o passing de string JSON para objeto JavaScript. Estou chamando essa função e colocando aqui, ó, na variável name, eu estou fazendo human.name. Então, esse aqui é o objeto, name é esse campo e .name é Bob. Então, colocando o Bob aqui nessa variável nome. E vou fazer algum processamento aqui com essa informação. Ok? Existem outras funções que a gente pode chamar aqui, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Beleza? A gente vai ver promessas com mais detalhes na próxima aula. É uma promessa. Beleza. Eu recebi o resultado e aí processei. Só que programação paralela, assíncrona, não é nada fácil. Porque tem dois programas rodando. Um está no seu cliente e outro está no servidor. E eles estão rodando em paralelo.
Então não é fácil e às vezes acontecem problemas. No seu browser, você pode vir aqui e usar essa interface. E nessa interface aqui, a gente vai ter maneiras de interagir com a sua requisição. Então a gente vai aqui na interface de debug do browser, aplica em Network, e aqui a gente vai ter, né, para cada requisição, a gente vai ter os parâmetros que você pediu, a resposta e qualquer erro. Eu posso expandir essa requisição com mais e ver, por exemplo, os resultados do Ajax que eu recebi. Vamos então dar uma experimentada? Eu vou usar aqui a W3 School, que é um site bem simples. E quanto mais simples, melhor. Então aqui eu tenho um exemplo, né, do FET. Deixa eu... beleza. Vamos tentar. Então aqui eu tenho um códigozinho, eu tenho essa tag P, que é demo, e vou pegar uma informação lá do servidor. Então estou chamando aqui um arquivo de fetch underscore inf.txt e estou passando ele aqui para o fetch. Lembram-se que o primeiro parâmetro do fetch é o URL. Só que aqui eu estou passando só isso. Como é que o browser vai saber o caminho completo, a URL completa? E aí? Vamos, gente? Pode ser por áudio, pode escrever. Ele pega do caminho relativo. Exatamente. Se eu tivesse aqui, por exemplo, no HTML e pedisse uma imagem, alguma coisa .gif, como é que o browser ia saber onde pegar? Ele ia pegar o mesmo caminho que ele achou a página HTML e ia procurar por um arquivo de imagem no mesmo diretório. Aqui é exatamente a mesma coisa. Ele vai pegar a URL deste programa e vai substituir o .js, que é de JavaScript, por esse arquivo. Então esse arquivo deve estar no mesmo diretório que esse JavaScript. Então vai resolver da mesma forma. Então aqui ele vai colocar aqui o arquivo e aqui eu poderia ter aquele objeto que eu coloquei lá para vocês, né? Com os headers. Só que aqui é um get. Eu não preciso dessa informação. Por default, ele já é get. E eu também não quero modificar nenhum header. Então, eu não preciso colocar nada aqui. Beleza. Quando eu chamo esse fetch, ele me retorna um objeto do tipo promessa. E nesse objeto promessa aqui, eu estou chamando, né? Para o then, eu vou chamar esse... Vou receber o que o servidor mandou de resposta e vou colocar aqui x.text. Lá naquele outro exemplo eu botei JSON, porque era um JSON. Aqui eu quero texto. Estou chamando então o text. De novo, essa resposta vai ter um string e aí eu posso ler dessa string, eu posso ler todos os caracteres. Só que isso aqui não retorna imediatamente. Isso aqui me retorna uma promessa.
E dentro dessa promessa que ele retornou, quando ele estiver pronto, eu então chamo essa função e pego o texto e substituo aqui dentro. Vamos ver funcionando. É já o que está aqui, né? Run, ele faz a Fetch API. Vamos testar se é isso mesmo? Vamos mudar isso aqui um pouquinho. Vou botar o P aqui, botar ID igual a demo. Opa. E botar aqui um P. E vou fechar isso aqui, vou tirar esse ID daqui. Então rodo. Vocês veem, né? Fetch a file to change test. Continua aqui, né? Eu não modifiquei. E quando eu recebi esse cara aqui, né? Eu coloquei nesse P. E ela continuou aqui. Ok? Beleza. Mas o que é esse cara aqui? Eu tô curioso. Então vamos entrar no nosso debugger do browser. F12. Entrou aqui. Aqui eu tenho o console. E aqui eu tenho o network. Então vamos rodar. E aqui, ó, eu tenho o fetch. Eu tenho o meu fetch. E eu posso clicar aqui para ver o que tem lá. O que tem nesse fetch? Né? Eu tenho aqui o endereço. Então vocês veem, ó, aqui está o fetch.info.txt e esse nome aqui, né, que eu passei para a chamada, o browser já colocou aqui a URL de onde veio esse JavaScript. Então, https www.3school.com/js. Então, aqui nesse diretório tem tanto esse JavaScript aqui, esse arquivo aqui, quanto o meu arquivo TXT. Ok? É um get, tá aqui, foi um get. O endereço está aqui, blá blá blá. E aqui estão as respostas. Então, o range em byte, blá blá blá. E aqui eu tenho um preview da resposta. Fetch API, defetch API, blá blá blá. Isso é um arquivo de texto. Aqui na resposta, eu tenho a mesma coisa. O preview, ele é interessante porque quando ele volta JSON, ele processa esse JSON aqui e te dá uma árvore para você navegar no JSON. Então é bem interessante. E o response, ele sempre mostra o que realmente voltou. No caso do JSON, seria a string que voltou. Beleza. Então tem essa string aqui, que foi o que está aqui, ó. Fetch API, interface lá, blá blá blá. Bom, mas eu tô meio curioso com isso aqui. O que é que tem desse X aqui? Eu tô curioso, eu quero ver. Eu vou comentar essa parte e vou fazer o seguinte, fazer um console.log.resposta. Aqui, tomar cuidado. Eu quero ver o que é essa resposta aí que ele mandou para mim. Então eu vou botar aqui no console e vou rodar. Resp, não é, é X. Não era Resp. Bom, tá aqui. Vamos dar uma olhadinha. O que é que ele retornou? Ele retornou aqui um objeto. Nesse objeto tem um body usa de falso, os headers, ok, true, redirect falso, status 200, status teste, type, a URL,
de onde eu vim, né? E aqui no body, o que é que eu tenho? Um readable stream, certo? Ele não me retornou a string que o servidor mandou. Ele me retornou uma stream. E dentro dessa stream aqui eu posso ler o que o browser me mandou. Qual a vantagem disso? Imagine que o browser me mandou 1 GB de informação. E aí eu teria que esperar todo esse gigabyte ser lido e depois transportado para a memória. Se eu colocar uma stream, eu não preciso isso. Assim que a comunicação de volta com o servidor acontecer, eu pego a stream de dados que o servidor está me mandando e passo para o JavaScript nessa stream aqui. E aí, você já pode começar a ler esses dados, mesmo que o servidor ainda não tenha mandado tudo. 1 GB demora. Então você já pode ir lendo, à medida que o servidor manda, você lê e faz alguma coisa com aquilo. No nosso caso, não faz muito sentido porque esse arquivo aqui é muito pequeno. Então, em vez de eu trabalhar com essa stream aqui, eu já chamo essa função texto e ele já faz isso para mim. Ele lê tudo que está na stream e transforma numa stream. É muito mais fácil. Não tem só essa, por exemplo, eu podia ter colocado JSON e aí ele ia transformar, ia ler a stream, pegar a string JSON, transformar para JavaScript e me retornar um objeto já em JavaScript. Beleza? Apesar de básica, esse objeto já te permite bastante controle sobre o que você quer fazer. Ok? Network. O network continua igual. Ele é a mesma comunicação, ele vai te retornar o mesmo dado que antes, o mesmo texto que antes. Tá meio lento. Bom, vocês viram lá, né, que a gente pôde ver aqui, né? Aqui tem informações de tempo também. E aqui a gente pode ver o conteúdo da mensagem, todos os headers e por aí vai. Isso é muito útil quando vocês estiverem fazendo o seu servidor, que aí vocês vão poder ver se a requisição está sendo feita da maneira correta, da maneira que o seu servidor espera. Bom, esse objeto, o XML HTTP Request, ele tem várias restrições de segurança. Você não quer que esse mecanismo seja explorado por hackers para você invadir as suas páginas, é claro. Bom, quais são essas restrições? Ele não pode rodar de uma web page no seu hard drive. Ou seja, tem que ser no servidor. Não pode ser no arquivo .html no seu driver, como você fez com o HTML. No HTML, você não precisou ter um servidor. Você simplesmente colocou um arquivo lá e leu. Nesse caso, não funciona. Tem que ser de uma web page que esteja no web server. Inclusive, se você precisar testar, você pode usar aqueles one-line web server, em Python, por exemplo. Python já vem instalado no Linux e no Mac, e no Windows é bem fácil de instalar. Bom, você pode fazer carregar informações do mesmo site que a página veio. Isso é sempre permitido. Então, se você tem uma página em www.full.com abcc2.html,
ela pode pegar a informação de qualquer um em www.fo.com. Esse é o default dela. Na verdade, o default mesmo usa isso aqui. Ele tem que ter a same origin, a mesma origem da página, né? Então, documentos e scripts carregados da mesma origem podem fazer requisição e processar respostas apenas de servidores que estão nessa mesma origem. Vamos ver o que quer dizer semi-origin. O que quer dizer exatamente essa origem? 3 componentes da URL são usados para acessar a uma resource web. Então, se eu tenho isso aqui, né, eu tenho 3 componentes que definem a origem dela. Primeiro é o protocolo, HTTPS. O segundo é o host, www.exemplo.com é um host. E, finalmente, a porta. No caso aqui é um HTTPS, então a porta default é 443. Essa porta podia estar explicitamente aqui. Eu podia colocar 2 pontos e colocado 443. Eu não preciso fazer isso porque é a porta default. Então, esses 3 elementos vão definir uma origem. Então, aqui, se eu tenho esse site aqui, https siso.uw.edu, quem tem a mesma origem aqui? Então, essa primeira URL tem a mesma origem. Ela tem o mesmo protocolo, o mesmo servidor e a mesma porta. Essa daqui já não é. Ela tem um protocolo HTTP e esse aqui é HTTPS. Então ela tem outra origem. Essa aqui tem a mesma origem. Mesmo HTTPS, mesmo servidor e mesma porta. Apesar de ter um diretório completamente diferente. É RISC, XSS, index.html. Mas tem a mesma origem. Essa tem a mesma origem que essa, que tem a mesma origem que essa. Essa URL aqui, https newsiso.uw.edu, já não tem, porque ela tem o mesmo protocolo, mas é outro servidor. E finalmente essa última aqui também não tem, porque ela tem o mesmo protocolo, o mesmo servidor, mas a porta é diferente. A porta 80 não é a porta HTTPS default. Então ela tem uma porta diferente. Então ela tem uma origem diferente. Então, documentos scripts carregados de uma origem pode fazer e processar respostas apenas de host na mesma origem. Por quê? Por que fazer isso? Vamos supor que eu tenho estou no meu browser e abri essa página lá na Universidade de Washington. Depois eu abri essa página do Bank of America em outra tab. O que é que eu não quero? Eu não quero que um site tenha acesso à informação do outro site. Eu não quero que o JavaScript que está rodando no site, por exemplo, da Universidade de Washington, altere o DOM do site do Bank of America. E também não quero que eles vejam cookies ou outros recursos desse tipo. Eu quero que quando eu tiver 2 tabs abertas no mesmo browser, na mesma janela do mesmo browser, eu tenha 2 ambientes separados. Esse é o ambiente da Universidade de Washington. Aqui está o DOM dele. Aqui está o contexto de JavaScript dele. E aqui eu tenho a tab
do Bank of America. E aqui eu tenho o DOM dessa página e o contexto de JavaScript dessa página. 2 DOMs separados e 2 contextos de JavaScript separados. Eu não quero isso aqui se misturando. Ia virar uma zona. Imagine uma tab de um site lendo conteúdo de outro site. Então, eu não quero que isso aconteça. Para fazer isso, né, eu permito apenas requisição da mesma origem. O browser já faz uma exceção a essa regra para alguns tipos de URL. Imagens, o JavaScript, a fonte do JavaScript, CSS e alguma coisa que esteja em frame ou iframe. Eu posso chamar de outros sites, além do site que eu estou. Então, por exemplo, eu posso ter uma página HTML e nessa página HTML usar uma imagem de outro servidor que não o meu. Isso aí pode. Só o fato dele fazer isso, ele já abre vulnerabilidades potenciais que podem gerar ataques. Mas esse é o default da internet hoje. Mas outros tipos de requisição entre origens não são permitidos. Por exemplo, requisições de recursos feitos por scripts, usando o XML, HTTP Request, o FET, elas não podem ir para uma origem diferente da de onde o JavaScript veio. Então, se o JavaScript veio de uma origem, as requisições dentro dele podem ir nessa mesma origem e requisitar dados. Porém, às vezes eu quero que isso aconteça. Eu tenho um JavaScript e eu quero que ele acesse sites diferentes do que o que eu vim. Só que isso aí é proibido por default. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com o CORS, o CORS, ou Cross Origin Resource Sharing. É um mecanismo adicional que vai usar headers na resposta do HTTP para para o server dizer se ele permite ou não permite que o browser faça acessos àquele recurso de websites diferentes. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma requisição HTTP e que é entre sites, por exemplo, uma requisição assíncrona, uma requisição AJAX, eu posso informar o servidor que tem aquele recurso, ele pode informar se isso pode ser feito ou não. O default é não. Então, o server tem que mandar nesse header, Access Control Allow Origin, a sua liberação ou não. Na verdade, se ele não mandar esse header, por default não está permitido. O que ele pode mandar nesse header? Eu posso mandar nesse header aqui o asterisco. Então, se eu mandar um Access Control Allow Origin asterisco, quer dizer que qualquer um, de qualquer origem, pode ler aquele recurso. Eu posso especificar uma origem específica. Então, botar acesso control origin, httpm exemplo.com. Então, esse JavaScript pode ir lá e pegar esse recurso se ele vier desse site. Eu também posso especificar uma lista de origens. Então, posso que acesso control origin, https exemplo.com, washthedo, e por aí vai. Na verdade, eu posso usar até o asterisco aqui e dizer, por exemplo, todo mundo do asterisco.us.br pode ler. Então, qualquer site que termine em us.br pode ler o recurso. Então, eu posso dizer exatamente quem pode ler o recurso. Isso é importante. Para a nossa aplicação, segurança não é importante se você está desenvolvendo.
Se vocês precisarem usar o CORS, vocês podem usar o asterisco e pronto. Numa aplicação da vida real, vocês não podem fazer isso. Vocês vão ter que ter algum tipo de política de acesso e definir quem pode acessar o quê. Vamos ver como é que o mecanismo de CORS faz quando um script quer acessar um recurso. Vamos supor que um script que veio do site www.exemplo.com quer acessar dado do site service.exemplo.com. O browser vai mandar uma requisição de GET com o seguinte header: origin http www.exemplo.com. Se o server que está em http://service.exemplo.com permite acessos aos dados dessa origem, ele vai mandar o dado que foi pedido e um header access control origin http://www.exemplo.com. Caso ele não permita que a origem exemplo.com acesse esse dado, ele então retorna um erro.